Se você não faz um traço correto para o seu chapisco, você pode ter um grande problema de aderência do seu reboco. Nesse vídeo eu vou te mostrar um traço específico e o consumo dos materiais para o chapisco. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você precisa calcular a quantidade de materiais para o seu chapisco, eu vou te ensinar passo a passo. Mas antes, vamos fazer um recordar é viver. Após levantar a nossa alvenaria e chegar na etapa de acabamento, nós precisamos fazer o reboco. Porém, tem algumas etapas complementares do reboco. Entre elas, nós podemos citar a questão do chapisco e também do reboco. Lembrando que o chapisco é a primeira etapa que você realiza na sua alvenaria. E um macete para você fazer na sua obra: molhe antes a superfície da sua alvenaria, assim ela não vai absorver a água do chapisco. E entre os principais papéis que nós vamos ter do chapisco é a questão que ele vai ter a sua aderência, que vai possibilitar segurar as próximas etapas, como a questão do embolso e também do reboco. E esse serviço tem uma pequena espessura que pode variar entre 4 a 5 milímetros. Isso vai depender de como vai estar a questão de regularização da sua alvenaria. E o traço sugerido aqui para você é 1:4. Quando nós vamos fazer essa argamassa para fazer a aplicação do chapisco, nós usamos uma parte de cimento para 4 partes de areia. Aqui no caso vai ser uma areia seca. E você pode medir a quantidade desses materiais em latas, padiolas ou algum sistema que você consiga manter o padrão. E um ponto que você precisa conhecer é o consumo que você vai ter em 1 metro quadrado de alvenaria. Considerando uma área de 1 metro quadrado, e nesse 1 metro quadrado nós vamos fazer a aplicação desse chapisco, aonde ele vai ter uma espessura de 5 milímetros, qual que é o volume de argamassa que nós vamos precisar produzir para preencher esse 1 metro quadrado. Aqui você tem que tomar cuidado com as unidades. A área está em metro quadrado e o volume está em milímetros. Aqui no caso é bom adaptar esses 5 milímetros para metros. E basta dividir por 1000. 5 dividido por 1000, nós vamos ter 0,005 metros. E para descobrir o volume, basta multiplicar essa área pela espessura que nós achamos. Então fica 1 metro quadrado vezes 0,005 metros, aonde vai dar um volume total de argamassa de 0,005 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado. Para esse 1 metro quadrado de parede, nós precisamos produzir um volume de argamassa de 0,005 metros cúbicos. Então você vai dosar os materiais com base nesse volume total. Ah, agora eu entendi! Quando você sabe o volume de 1 metro quadrado, isso fica muito fácil para você saber de 5, de 10, de 20, independente do tamanho que você tem. Basta multiplicar o volume de 1 metro quadrado pela quantidade, pelo tamanho que você tem. Vamos para um exemplo prático. Vamos utilizar o mesmo traço 1:4. Aqui nós vamos ter uma área de 400 metros quadrados e vamos utilizar a espessura do nosso chapisco de 5 milímetros. Primeiro ponto que nós devemos fazer é fazer a conversão de unidades da espessura. 5 milímetros para metros vai ser igual a 0,005 metros. Para você descobrir o volume de argamassa que você vai precisar para essa área de 400 metros quadrados, basta você pegar o consumo por metro cúbico por metro quadrado e multiplicar por essa área. Anteriormente, nós descobrimos que para produzir 1 metro quadrado, nós precisamos 0,005 metros cúbicos por metro quadrado. Basta multiplicar pela área que nós temos de 400 metros quadrados. Aqui o volume total de argamassa para recobrir de argamassa. Então, na hora de produzir o traço, vai ser com base nesse volume total. Mas, Pedro, como que eu faço para descobrir o volume desses materiais? Aqui tem um dado complementar, que para produzir 1 metro cúbico dessa argamassa, nós gastamos 1,052 metros cúbicos de areia seca. De forma bem simples para você compreender o volume de areia que nós vamos precisar, basta pegar o volume total e multiplicar pelo consumo por metro cúbico dessa areia. Aqui no caso vai ficar 2 metros cúbicos, que é o nosso volume total, e multiplicar que para um traço
nós gastamos 1,052 metros cúbicos por metros cúbicos, que vai dar um total de 2,10 metros cúbicos de areia seca. Como o nosso traço é 1:4, aqui para descobrir o volume do cimento, basta pegar o volume de areia e dividir por 4, já que nós gastamos uma parte de cimento para 4 partes de areia. 2,10 metros cúbicos e dividimos por 4. O resultado vai ser 0,53 metros cúbicos de cimento. Como muitas obras não têm uma balança com uma boa capacidade de carga, aqui o pessoal acaba medindo em latas. E vale lembrar que aquela lata de 18 litros, principalmente aquela lata de tinta, as dimensões vão ser essas: de 23,5, como que se trata de uma área quadrada, e a profundidade de 35 centímetros. Se fizer a conversão de todas essas medidas para metros, nós vamos ter 0,23 vezes 0,23 vezes 0,35. Nós vamos achar que o volume dessa lata é igual a 0,018 metros cúbicos. E apenas salientando que 1 metro cúbico vai ser igual a 1000 litros. Se você for medir os seus materiais em latas, vai ficar da seguinte forma. Vamos ver a areia. A areia é o total que nós vamos precisar para os 400 metros quadrados de área e os 2 metros cúbicos de argamassa, deu um total de 2,10 metros cúbicos. Para descobrir a quantidade de latas, vai ficar 2,10 metros cúbicos dividido por 0,018 metros cúbicos. Aqui as unidades se cancelam e nós vamos ter um total de 117 latas de areia. Já a questão do